Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Isabelle Montgomery, uma mulher de 28 anos, levava uma vida simples e previsível em Boston. Órfã desde a adolescência, vivia modestamente e trabalhava como consultora de design de interiores. Sua família adotiva, embora respeitável, pressionava-a há tempos para que se casasse com um homem influente, a fim de garantir sua segurança financeira. Numa manhã de inverno, ela recebeu uma carta oficial. Deveria comparecer a uma cerimônia privada na residência de Edward Sinclair, um renomado industrial de 68 anos e formidável empresário. Seus parentes haviam arranjado um casamento para ele, e Isabelle não teve escolha a não ser atender aos seus pedidos. No dia do seu casamento, vestida com um simples vestido branco, Isabelle sentiu uma mistura de medo e resignação. Edward, um homem imponente de cabelos grisalhos, olhou para ela com um sorriso educado, porém frio. A cerimônia foi breve, e Isabelle saiu da sala com uma sensação de vazio. Sua vida acabará de mudar, mas ela não sabia em que medida. Algumas semanas após o casamento, enquanto examinava os pertences e documentos de Edward para entender seu mundo, Isabelle fez uma descoberta surpreendente. Ela era, na verdade, a única herdeira de uma vasta fortuna familiar, estimada em vários bilhões de dólares, uma herança que seu marido havia ocultado até então. Não só ela havia se casado com um homem mais velho, como também havia acabado de entrar no círculo muito exclusivo dos bilionários. Isabelle então percebeu que sua vida, que ela considerava comum e submissa, havia acabado de mergulhar em um mundo de poder, intriga e segredos muito mais complexos do que ela jamais poderia ter imaginado. Isabelle Montgomery fechou delicadamente a pesada pasta encadernada em couro sobre a mesa de Edward Sinclair. Ela havia sido enviada, supostamente para organizar alguns arquivos financeiros, ao escritório particular do marido. O escritório era espaçoso, mobiliado com móveis de madeira escura e retratos antigos da família Sinclair. Cada detalhe exalava poder e riqueza, mas Isabelle se sentia uma estranha naquele mundo. Você é muito curiosa, não é? Disse Edward por trás dela, com a voz calma, mas firme. Isabelle deu um pequeno pulo. Eu só queria entender um pouco melhor, assuntos familiares, ela gaguejou. Edward olhou para ela, seus penetrantes olhos cinzentos sondando sua alma. Após um momento de silêncio, ele assentiu e se afastou da escrivaninha. Isabelle, aproveitando o momento de solidão, abriu uma gaveta trancada com a chave que ele lhe dera no dia anterior. Dentro havia uma pasta simples com seu nome, Isabelle Montgomery, herdeira legal. Suas mãos tremiam. Ela leu as primeiras linhas. Era a única herdeira de um vasto império industrial e financeiro. Uma herança que sua família adotiva sempre mantivera em segredo para protegê-la, ou controlá-la. A fortuna ultrapassava vários bilhões de dólares, incluindo empresas, propriedades ao redor do mundo e investimentos que poucos sequer conseguiam imaginar. Isabelle deixou-se cair na cadeira sem fôlego. Seus olhos se encheram de lágrimas. Depois de anos de uma vida modesta, ela acabará de descobrir que era bilionária. E, no entanto, uma mistura de confusão e preocupação a invadiu. Por que Edward não lhe contará nada? Seria ele simplesmente um marido discreto ou um manipulador? Naquela noite, sozinha em seu quarto na mansão Sinclair, Isabelle contemplava a cidade iluminada pela janela. A neve caía suavemente, cobrindo o mundo com um véu silencioso e imaculado. Pela primeira vez, ela compreendeu que sua vida havia mudado radicalmente. Ela não era mais apenas uma jovem presa a um casamento arranjado, agora detinha o poder e a riqueza de uma dinastia. Mas a que preço? Uma pergunta a atormentava. Podia confiar em Edward? Isabelle pressentia que um longo caminho a aguardava, um caminho pavimentado com segredos, poder e descobertas sobre sua própria identidade. E no fundo de si, uma chama de determinação se acendia. Ela não seria simplesmente a esposa de Edward Sinclair. Ela seria a mulher capaz de assumir o controle de sua vida e de desvendar as verdadeiras intenções de seu marido. Na manhã seguinte, Isabelle levantou-se antes do amanhecer. A mansão Sinclair, imensa e silenciosa, parecia ainda mais imponente sob a fria luz de setembro. Cada passo ecoava nos corredores vazios e Isabelle sentia uma mistura de medo e excitação. Sua vida acabará de mudar drasticamente. Mas ela queria compreender este mundo ao qual agora pertencia. Ela desceu até o escritório do marido, um lugar que já havia explorado no dia anterior. Desta vez queria investigar mais a fundo. Entre os arquivos financeiros encontrou um documento intitulado Sinclair Industries, Plano de Sucessão e Patrimônio Familiar. Seus olhos se arregalaram diante da imensidão da fortuna. Centenas de empresas no mundo todo,
propriedades em Nova York, Los Angeles, Londres, Paris, e fundos secretos cuja existência desconhecia. Isabelle sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela percebeu que a riqueza da família Sinclair não era apenas material, era política e estratégica. Cada decisão, cada investimento parecia estar ligado a uma rede invisível de poder. Enquanto ela folheava os documentos, Edward entrou silenciosamente atrás dela. Vejo que você está interessado nos meus assuntos, disse ele calmamente. Sim, eu preciso entender este mundo agora que faço parte da sua família, respondeu ela, tentando disfarçar o nervosismo. Edward sentou-se em frente a ela com um olhar penetrante, porém ponderado. Isabelle, existem verdades que você precisa descobrir no seu próprio ritmo. A riqueza não é nada sem saber como administrá-la, e às vezes ela atrai perigos imprevistos. Isabelle assentiu com a cabeça, compreendendo que seu papel ia muito além de ser simplesmente esposa. Ela agora era uma herdeira de pleno direito, com o poder de mudar os rumos da família Sinclair, ou destruí-los acidentalmente. Mais tarde naquele dia, ela se reuniu com o diretor financeiro, Sr. Jonathan Blake, um homem rigoroso, mas leal à família. Ele explicou-lhe como as empresas Sinclair eram administradas e como era raro um membro da família tomar decisões importantes sem consultar o conselho de administração. Você tem muito a aprender, disse ele, fechando o arquivo. E você tem muito a esconder de mim, retrucou Isabelle com um sorriso discreto, consciente de que acabará de lançar a primeira pedra de sua própria estratégia. Naquela noite, enquanto contemplava as estrelas da varanda da mansão, Isabelle percebeu algo essencial. A riqueza não era uma dádiva, mas sim uma responsabilidade. E para sobreviver neste mundo, ela teria que ser mais astuta do que nunca. Ela jurou nunca ser uma mera esposa silenciosa. Ela desvendaria todos os segredos do Sinclair, compreenderia as motivações de Edward e, acima de tudo, decidiria por si mesma o que queria se tornar. Uma herdeira passiva, ou uma mulher poderosa que controlaria o próprio destino. As semanas que se seguiram foram uma mistura de aprendizado e tensão para Isabelle. A cada dia, ela descobria um pouco mais sobre a extensão da fortuna da família e as complexas intrigas que a cercavam. A mansão Sinclair não era mais apenas uma casa, era um centro de poder, um lugar onde cada sorriso podia esconder uma traição. Naquela manhã, Edward havia convidado vários associados para uma reunião estratégica. Isabelle, como sua esposa e herdeira legítima, tinha o direito de participar. Entre os convidados, ela reconheceu Charles Whitman, um empresário arrogante, e Vanessa Reed, diretora de uma subsidiária europeia, conhecida por sua rivalidade declarada com Edward. A reunião começou na grande sala de conferências, decorada com pinturas antigas e vitrais. Edward apresentou Isabelle. Senhoras e senhores, apresento-lhes Isabelle Montgomery, agora a principal herdeira da família Sinclair. Um silêncio surpreso pairou sobre a sala. Alguns murmuravam por trás das mãos, enquanto outros trocavam olhares preocupados. Isabelle sentia o peso de todos aqueles olhares sobre ela. Charles Whitman, um homem imponente com ar altivo, tomou a palavra. Herdeira ou não, senhora Montgomery, levará muito tempo até que a senhora compreenda os assuntos desta casa. Isabelle sentiu uma raiva fria crescer dentro de si. Ela respondeu com calma, mas com firmeza. Talvez, mas estou pronto para aprender. E garanto que tomarei as decisões certas para esta família. Um murmúrio percorreu a sala. Vanessa Reed esboçou um sorriso sarcástico. Interessante, vamos ver quanto tempo dura essa determinação. A reunião prosseguiu, mas Isabelle logo percebeu as tensões latentes. Alguns associados tentavam manipular Edward, enquanto outros testavam sua nova esposa. Cada palavra, cada gesto, era calculado. Ela percebeu que acabará de entrar em um mundo onde aliança e traição eram indistinguíveis. Após a reunião, Edward a conduziu ao seu escritório particular. Você foi extraordinária, disse ele. Mas lembre-se, Isabelle, em nosso mundo, todo sorriso pode esconder uma armadilha. Isabelle assentiu com a cabeça, o coração acelerado. Agora ela sabia que seu papel como herdeira bilionária não era apenas um privilégio, era um campo de batalha. Ela precisava aprender rápido, observar, compreender e, acima de tudo, jamais demonstrar fraqueza. Aquele dia marcou uma virada. Isabelle não era mais apenas a esposa de Edward Sinclair. Ela estava se tornando uma peça fundamental no complexo jogo de riqueza, poder e estratégia familiar. E estava determinada a não perder. Poucos dias após o encontro, Isabelle já não se contentava em aprender apenas sobre o lado comercial das coisas. Ela queria entender o homem com quem havia compartilhado um casamento arranjado. Edward Sinclair, por mais imponente e misterioso que fosse, tinha um passado que parecia determinado a manter em segredo.
Certa tarde, enquanto Edward estava ocupado em uma teleconferência com investidores estrangeiros, Isabelle decidiu explorar o escritório particular que ele reservava para seus documentos mais confidenciais. Todas as gavetas pareciam trancadas, mas graças a uma chave que Edward lhe dera para certos arquivos, ela conseguiu acessar uma pasta empoeirada intitulada Diário de Famílias, Segredos e Revelações. Folheando as páginas amareladas, ela descobriu cartas, fotografias antigas e documentos sobre a família Sinclair. Descobriu que Edward havia se casado 2 vezes antes e que cada um de seus casamentos fora marcado por escândalos e traições. Ele sobrevivera a grandes crises financeiras e sempre conseguirá proteger seu império. Mas o que mais lhe chamou a atenção foram as anotações pessoais de Edward. Ele havia planejado meticulosamente a sucessão de seu império, antecipando inimigos, sócios oportunistas e até mesmo membros da família que poderiam trair sua confiança. Isabelle sentiu uma mistura de fascínio e medo. Edward não era apenas um marido idoso, era um mestre estrategista, um homem capaz de manipular os acontecimentos a seu favor, mantendo-se discreto. Mas entre esses documentos, Isabelle encontrou algo que a perturbou profundamente: cartas endereçadas a uma mulher misteriosa chamada Evelyn, evocando promessas de amor, arrependimentos e segredos que ele jamais revelara a ninguém. Mais tarde naquela noite, durante o jantar, Isabelle questionou Edward de forma sutil. Edward, essas cartas, Evelyn, quem é ela? Edward pousou o garfo, olhou para ele por um longo tempo e suspirou. Evelyn pertence ao passado, Isabelle. Foi um período da minha vida em que cometi erros, mas tudo isso ficou para trás. Isabelle anotava cada palavra, mas pressentia que algo estava sendo ocultado. Ela entendia que para compreender Edward e assegurar sua posição no Império Sinclair, precisava não apenas dominar os negócios, mas também desvendar os mistérios do marido. Naquela noite sozinha em seu quarto, Isabelle percebeu que seu casamento arranjado era apenas o começo de uma jornada complexa. O poder e a riqueza que acabará de herdar estavam inextricavelmente ligados aos segredos de Edward e ao seu passado turbulento. E se quisesse sobreviver e prosperar, teria que navegar por uma teia de mentiras, alianças e revelações, sem jamais demonstrar suas fraquezas. Na semana seguinte, Isabelle começou a se reunir com os principais associados e parceiros externos da Sinclair Industries. Ela havia percebido que a riqueza não significava nada se não soubesse como defender seu território e antecipar ataques rivais. O primeiro encontro aconteceu no escritório de Victor Harrington, um investidor influente conhecido por seus métodos agressivos e arrogância. Assim que Isabelle entrou, ele lhe dirigiu um sorriso condescendente. "Ah, a nova herdeira. Espero que tenha aprendido a administrar dinheiro. Ou pretende seguir cegamente o seu marido?" Isabelle sorriu gentilmente, mas seu olhar era determinado. "Prefiro entender as coisas por mim mesmo, e pretendo tomar minhas próprias decisões." Victor franziu a testa, surpreso com a confiança da jovem. Ele logo percebeu que Isabelle não era uma herdeira passiva, pronta para ser intimidada. Nos dias seguintes, ela participou de diversas reuniões onde os sócios tentavam manipular Edward ou obter vantagens financeiras às custas da Sinclair Industries. Isabelle observava, fazia perguntas incisivas e anotava tudo. Ela começou a compreender os pontos fortes e fracos de cada sócio e a detectar alianças ocultas. Certa noite, ao retornar à mansão, Edward a esperava na sala de estar com um leve sorriso. "Vejo que você está começando a encontrar seu lugar em nosso mundo", disse ele. "Sim, mas este mundo é mais perigoso do que eu pensava", respondeu Isabelle. "Exatamente. E lembre-se, todo aliado pode se tornar um inimigo se você não permanecer vigilante." Isabelle compreendeu que para sobreviver no Império Sinclair, precisava não só dominar os negócios, mas também antecipar as intenções dos outros. Decidiu então não aprender apenas observando, começaria a jogar suas próprias cartas. No dia seguinte, ela tomou sua primeira iniciativa pessoal, revisar um contrato crucial com uma subsidiária europeia chefiada por Vanessa Reed. Ela detectou irregularidades nas finanças e confrontou Vanessa com provas concretas. Vanessa, surpresa e pressionada, teve que ceder em vários pontos e aceitar o contrato revisado de acordo com as condições de Isabelle. Foi um momento crucial. Pela primeira vez, Isabelle percebeu que podia influenciar diretamente as decisões e proteger seus interesses. Ela não era mais apenas a esposa de Edward Sinclair ou uma herdeira passiva, estava se tornando uma estrategista capaz de enfrentar os mais poderosos. A vitória foi doce, mas Isabelle sabia que era apenas o começo. Os rivais eram numerosos, os segredos ainda mais, e cada passo no Império Sinclair poderia revelar novos perigos.
Mas pela primeira vez desde seu casamento arranjado, Isabelle sentia que estava no controle de seu próprio destino. Poucas semanas após sua primeira vitória contra Vanessa Reed, Isabelle percebeu que o Império Sinclair não era apenas uma rede de poder e riqueza, mas também um campo minado de rivalidades e conspirações. Cada decisão poderia desencadear uma reação em cadeia. Certa manhã, enquanto revisava alguns relatórios financeiros com Jonathan Blake, o leal diretor financeiro, Isabelle deparou-se com algumas transações incomuns. Quantias significativas haviam sido transferidas para contas no exterior sem justificativa clara. E Jonathan, veja essas transferências, disse ela apontando para os documentos. Quem poderia ter autorizado isso? Não sei, mas não parece estar vindo do seu marido. Alguém está tentando manipular as finanças da empresa, respondeu Jonathan visivelmente preocupado. Isabelle sentiu uma onda de adrenalina. Alguém estava tentando desestabilizar o Império Sinclair, e talvez até o próprio Edward. Ela decidiu agir rapidamente. Ela começou interrogando discretamente associados importantes, observando suas reações. Alguns pareciam nervosos, outros excessivamente confiantes. Aos poucos, ela identificou um círculo de conspiradores, alguns dos quais buscavam se aproveitar da ausência de Edward para assumir o controle de certas subsidiárias e desviar fundos. Isabelle compartilhou suas descobertas com Edward durante uma reunião privada. Edward, existe uma conspiração contra você. Alguns sócios estão se aproveitando da sua ausência para manipular a empresa, disse ela calmamente. Edward permaneceu em silêncio por um momento, depois assentiu. Eu sabia disso, mas não pensei que você fosse descobrir tão rápido. Você tem um talento especial para detectar intenções ocultas? Com a ajuda de Jonathan, Isabelle elaborou um plano estratégico para frustrar os conspiradores. Ela enviou provas precisas a Edward, garantiu a segurança das transações e contatou as autoridades financeiras para monitorar atividades suspeitas. Cada ação foi meticulosamente calculada e cada movimento era observado por seus inimigos. Durante uma reunião tensa, Isabelle confrontou diretamente os conspiradores, expondo seus planos a Edward e a todos os associados. Suas tentativas de manipulação são inúteis. A Sinclair Industries agora está sob a proteção de seu verdadeiro herdeiro, declarou ela com uma convicção gélida. Os rostos surpresos e em pânico não deixavam dúvidas. Isabelle acabará de demonstrar que não era mais uma herdeira ingênua. Ela não apenas frustrara uma conspiração, como também reafirmara sua autoridade e inteligência estratégica. Essa vitória fortaleceu sua posição dentro do Império Sinclair. Mas Isabelle sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando: proteger Edward, consolidar sua própria influência e descobrir a extensão dos segredos ocultos da família Sinclair. Tudo isso enquanto navegava por um mundo onde riqueza e poder podiam ser fatais. Tendo frustrado a conspiração, Isabelle sentiu que sua posição dentro do Império Sinclair estava agora segura, mas não conseguia deixar de se perguntar sobre o próprio Edward. Por que ele a escolhera para ser sua esposa depois de tantos anos de convivência e casamentos anteriores? E por que mantivera a existência de sua fortuna em segredo até o casamento? Certa noite, enquanto Edward trabalhava até tarde em seu escritório, Isabelle aproximou-se silenciosamente e ousou fazer a pergunta que lhe queimava os lábios. Edward, por que eu? Por que fui escolhido para este casamento e por que tudo me foi escondido? Edward olhou para ela por um longo tempo, como se estivesse ponderando suas palavras. Então suspirou. Isabelle, eu já a observava mesmo antes de nos conhecermos oficialmente. Você possui aquela rara combinação de força, inteligência e compaixão. Muitos na minha posição escolheriam alguém pela beleza ou status, mas eu sabia que você poderia sobreviver neste mundo, e muito mais. Isabelle sentiu o coração apertar. Aquelas palavras eram inesperadas, mas sinceras. E a fortuna? Por que você não me disse que eu era herdeira? Perguntou ela. Porque a riqueza sem maturidade e discernimento pode ser destrutiva. Eu precisava ter certeza de que você estava pronta para recebê-la e administrá-la. Você provou que é mais do que apenas uma herdeira, você é capaz de proteger este império e fazê-lo prosperar. Isabelle então compreendeu que seu casamento não era mera formalidade arranjada por sua família, havia sido, de certa forma, um teste de caráter e determinação. Edward não a escolher apenas por sua companhia, mas por seu potencial para se tornar uma aliada e um pilar do Império Sinclair. Essa revelação mudou a percepção que ela tinha do marido. Ela não era mais apenas uma jovem presa em um casamento arranjado. Ela entendeu que Edward confiava nela, e essa confiança lhe deu novas forças. No entanto, Isabelle sabia que por trás dessas revelações se escondia um segredo obscuro.
Edward tinha um passado complexo, casamentos anteriores, alianças estratégicas e inimigos por toda parte. Para proteger seu futuro e o do Império Sinclair, ela precisava aprender a navegar pela vida de Edward, bem como por seus negócios. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Isabelle sentiu uma mistura de poder e responsabilidade. Ela não era mais a esposa ingênua e discreta que fora no início do casamento. Agora era uma mulher capaz de desvendar segredos, frustrar planos e, acima de tudo, tornar-se indispensável para o Império Sinclair. E no silêncio da mansão, um pensamento persistia: o verdadeiro poder não era apenas riqueza, mas conhecimento e estratégia. Poucas semanas após consolidar sua posição na Sinclair Industries, Isabelle começou a perceber que as ameaças não vinham apenas de dentro. Um novo inimigo muito mais perigoso e influente estava começando a surgir. Durante uma reunião estratégica com Edward e os principais executivos, um nome surgiu repetidamente: Harrison Kane, um magnata rival cuja ambição era assumir o controle de algumas das subsidiárias internacionais da Sinclair Industries. Ele estava usando todas as táticas possíveis: boatos, compras maciças de ações e alianças com parceiros inescrupulosos. Harrison Kane é perigoso, alertou Edward, olhando para Isabelle. Ele não ataca diretamente, ele manipula os outros para enfraquecer nossas posições antes de atacar. Isabelle sentiu o coração acelerar. Ela compreendeu imediatamente que precisava agir rapidamente se quisesse proteger o império e sua própria posição. Decidiu então se reunir com parceiros-chave europeus e asiáticos para fortalecer suas alianças e garantir contratos estratégicos. Durante seus encontros, ela demonstrava uma inteligência e um carisma que impressionavam até os mais céticos. Ela descobriu as fragilidades da rede de contatos de Kane e começou a virar alguns de seus aliados contra ele. Cada reunião, cada negociação, era uma batalha silenciosa onde Isabelle precisava antecipar os movimentos de seu adversário. Certa noite, Edward a recebeu em seu escritório particular, visivelmente impressionado. Você está progredindo rapidamente, Isabelle. Agora você entende o que significa ser uma herdeira em nosso mundo, disse ele. Eu não quero apenas ser uma herdeira, quero proteger o império, respondeu ela resolutamente. Pouco depois, chegou uma informação crucial. Kane estava planejando uma aquisição estratégica que daria à sua empresa o controle indireto da Sinclair Industries. Isabelle reagiu imediatamente, coordenando uma contraofensiva com Jonathan Blake e outros aliados de confiança. Através de documentos precisos, manobras financeiras astutas e comunicação habilidosa, ela conseguiu neutralizar o ataque antes mesmo que ele começasse. Essa vitória não apenas fortaleceu sua posição, como também lhe rendeu o respeito de todos aqueles que duvidavam de suas capacidades. Isabelle aprendeu uma lição crucial: o poder é conquistado pela antecipação, pela observação e pela ação ousada. Naquela noite, contemplando a cidade iluminada da varanda da mansão, Isabelle sentiu pela primeira vez que realmente tinha o controle do seu destino. Mas ela também sabia que Harrison Kane ainda não tinha dado a sua palavra final. Cada vitória trazia novos desafios, e ela precisava permanecer vigilante, pois no mundo do Sinclair, a paz era sempre temporária e o perigo constante. Enquanto Harrison Kane recuava após sua manobra fracassar, Isabelle pressentiu que havia outro perigo mais sutil, mas potencialmente muito mais devastador. Um segredo enterrado dentro da própria família Sinclair. Ao vasculhar os arquivos particulares de Edward, ela descobriu um antigo baú lacrado com o brasão da família. A curiosidade falou mais alto. Dentro dele, encontrou uma série de cartas, diários e documentos que revelaram um segredo há muito oculto. A verdadeira origem da fortuna Sinclair não provinha apenas da indústria e dos investimentos. Parte dela vinha de acordos obscuros, relações com figuras políticas influentes e até mesmo transações de legalidade questionável. Isabelle sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Esse segredo, se fosse descoberto por rivais como Harrison Kane ou pela mídia, poderia abalar todo o Império Sinclair. Ela entendia que sua posição não era apenas a de herdeira e estrategista, mas também a de guardiã da reputação da família. No dia seguinte, ela confrontou Edward com cautela. Edward, eu encontrei o cofre. Esses documentos, eles podem destruir tudo se alguém os descobrir, disse ela com calma, mas com firmeza. Edward olhou para ela por um longo tempo, depois suspirou. Você descobriu o que eu esperava manter em segredo por mais alguns anos. Isabelle, confio em você para proteger nosso nome. Este segredo é pesado, mas faz parte do nosso poder e da nossa herança. Isabelle percebeu que seu casamento arranjado tinha sido muito mais estratégico do que ela imaginara.
Edward não a escolhera apenas por suas qualidades pessoais, mas também porque sabia que ela seria capaz de lidar com essa enorme responsabilidade. Ela então decidiu proceder com cautela. Isabelle organizou uma auditoria interna discreta, reforçou a segurança da informação e implementou salvaguardas legais e financeiras para impedir que alguém descobrisse esses segredos. Ela sabia que cada movimento tinha que ser calculado, um passo em falso e o Império Sinclair poderia ruir. Naquela noite, enquanto observava Edward do escritório da mansão, Isabelle sentiu uma mistura de respeito, gratidão e determinação. Ela não era mais apenas uma jovem presa em um casamento arranjado, ela era a aliada, a guardiã e a estrategista que protegia tudo que a família Sinclair havia construído. Mas nas sombras, ela ainda pressentia a presença de inimigos à espera do momento perfeito para atacar. Harrison Kane era apenas um dos perigos. Outros, talvez mais próximos do que ela imaginava, observavam cada movimento seu. E Isabelle sabia que para sobreviver neste mundo, precisava estar sempre 2 passos à frente. Os meses seguintes foram intensos. Isabelle, agora plenamente consciente de suas responsabilidades, transformou sua posição de herdeira em uma verdadeira autoridade dentro do Império Sinclair. Cada decisão que tomava, cada iniciativa que lançava, demonstrava seu domínio dos negócios e sua capacidade de antecipar os movimentos de seus inimigos. Harrison Kane tentou uma última manobra, uma campanha na mídia com o objetivo de desacreditar a Sinclair Industries e lançar dúvidas sobre Edward e Isabelle. Mas desta vez Isabelle havia previsto cada passo. Com a ajuda de Jonathan Blake e uma rede de aliados leais, ela expôs as evidências da manipulação de Kane e revelou as estratégias duvidosas de seu rival. Kane foi forçado a recuar publicamente humilhado, e suas tentativas de desestabilizar o Império Sinclair fracassaram completamente. O Conselho de Administração, impressionado com sua inteligência, determinação e domínio em situações delicadas, reconheceu oficialmente Isabelle como co-CEO da Sinclair Industries, ao lado de Edward. Foi um momento histórico, uma herdeira que iniciará sua trajetória em um casamento arranjado acabava de se consolidar como a figura central do império familiar. Esse reconhecimento não era apenas profissional. Edward, observando sua esposa, sentiu que o vínculo entre eles havia mudado. Ele não era mais apenas um marido mais velho guiando sua esposa. Agora eles eram parceiros, aliados no poder, no respeito mútuo e na estratégia. Durante uma noite na mansão, rodeada por gerentes e sócios, Isabelle falou pela primeira vez em frente a todos os funcionários. Hoje superamos desafios que poderiam ter nos enfraquecido. Mas por meio da vigilância, da lealdade e da determinação, não apenas protegemos nosso legado, como também fortalecemos nosso império. A Sinclair Industries continuará a prosperar, não apenas por sua riqueza, mas também por sua visão e seus valores. Os aplausos foram longos e sinceros. Isabelle sorriu, consciente de que sua vida havia mudado radicalmente. Ela não era mais a jovem ingênua e modesta que fora forçada a se casar com um homem mais velho. Ela era bilionária, estrategista, herdeira e uma força a ser reconhecida. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Isabelle contemplou o céu estrelado. A mansão Sinclair, símbolo de poder e segredos, não era mais um lugar de medo ou confusão. Tornará-se o palco de sua ascensão, a testemunha de sua transformação. E no silêncio uma certeza a acompanhava: nada a impediria de decidir seu próprio destino, pois agora ela era dona de sua vida e do Império Sinclair. Poucos meses após sua nomeação como co-CEO da Sinclair Industries, Isabelle Montgomery contemplava a mansão de seu escritório no último andar. A cidade cintilava sob as luzes da noite, um reflexo do poder e da influência que agora detinha. Ela não era mais a jovem forçada a um casamento arranjado, havia se tornado uma força inegável, respeitada e temida no mundo dos negócios. Edward entrou em silêncio, colocando a mão em seu ombro. Você fez mais do que eu jamais poderia ter imaginado, Isabelle, disse ele com um sorriso. Eu apenas peguei o que já era meu, respondeu ela calmamente. Mas eu sabia que para proteger Sinclair, eu precisava me tornar mais do que uma herdeira, eu precisava me tornar uma estrategista, uma aliada e uma líder. Edward assentiu com admiração. Pela primeira vez em anos, ele não se sentia sozinho ao carregar o peso do império. Isabelle não só havia consolidado sua riqueza e posição, como também conseguirá proteger o segredo da família Sinclair, neutralizar seus inimigos e transformar crises em oportunidades. Nos dias que se seguiram, Isabelle lançou novas e ousadas iniciativas, expansões internacionais, projetos filantrópicos e parcerias estratégicas que fortaleceram o poder e a reputação da Sinclair Industries.
Cada decisão que ela tomou foi deliberada, precisa e demonstrou um domínio completo do poder. Para Isabelle, o casamento que começara como uma obrigação arranjada se tornará um catalisador para sua transformação. Ela descobrira sua força interior, sua inteligência estratégica e sua capacidade de se manter firme diante dos desafios mais formidáveis. Enquanto contemplava o céu estrelado da varanda da mansão, sentiu uma profunda serenidade. O futuro ainda estava repleto de desafios, mas agora ela estava confiante. Nenhum obstáculo poderia detê-la, pois era dona de sua vida, de sua fortuna e do Império Sinclair. E no silêncio da noite, um pensamento persistiu, suave porém poderoso. Esse casamento forçado não era uma prisão. Era a porta de entrada para o seu verdadeiro destino.